No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Estas palavras, registradas no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 1 e 2, nos conduzem ao mistério mais profundo da existência. Antes de tudo o que foi criado, antes do tempo, antes da matéria, havia o Verbo, o Logos, a palavra viva de Deus. O Verbo não é apenas uma voz, mas a própria consciência divina, a razão que sustenta o universo, o amor que dá forma ao invisível. João nos revela que o Verbo estava com Deus, em plena comunhão, face a face com o Eterno, e ao mesmo tempo era Deus, pois nele habita toda a essência divina. Assim compreendemos que o Cristo não começou na manjedoura de Belém. O Cristo é anterior ao tempo, é o princípio que ordena a criação. Tudo o que existe vibra dentro da sua palavra. Quando meditamos nesse mistério, percebemos que o mesmo Verbo que criou as estrelas também fala dentro de nós. Ele é a voz silenciosa que habita o coração humano, o centro de sabedoria que guia a alma para a verdade. Ao reconhecer o Cristo como o Verbo eterno, curamos a sensação de separação e de vazio. Descobrimos que nunca estivemos sós. Porque a mesma palavra que estava no princípio continua nos sustentando agora. O Verbo é luz e consciência. É a ordem divina que organiza o caos da mente, que restaura o sentido da vida, que transforma o medo em entendimento e a confusão em paz. Por isso, aprender a ouvir o Verbo é aprender a viver em sintonia com Deus. É vigiar as palavras que pronunciamos, pois cada uma delas também cria, também semeia, também manifesta. Quando nossas palavras se tornam reflexo da palavra divina, tornamo-nos canais de sabedoria, de cura e de amor. E então começamos a participar da mente do Cristo, a mente que não separa, mas unifica, que não destrói, mas ilumina. O Verbo estava no princípio com Deus. E o Verbo é Deus. Essas palavras ecoam como uma lembrança eterna. Tudo nasceu da palavra, e a palavra continua viva em nós. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Assim diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Estas palavras, simples e eternas, revelam o mistério do Cristo como o Verbo Criador, a palavra viva que dá existência a tudo o que há. Nada que existe tem vida verdadeira fora dele. Tudo o que respira, tudo o que vibra, tudo o que floresce, nasce do sopro do Verbo. Quando João declara que todas as coisas foram feitas por meio dele, ele está dizendo que o universo inteiro é fruto da vontade divina expressa em forma de palavra. A palavra é a mente de Deus se manifestando. Cristo é essa palavra viva, presente desde o princípio, antes do tempo, antes da matéria. Tudo o que é luz, tudo o que é beleza, tudo o que é coerência vem dele. Sem ele, o que existe se desfaz, porque perde a fonte, perde o sentido, perde o amor que o sustenta. O mundo, então, não é um acaso. A criação não é o resultado do caos, mas da harmonia. Cada ser, cada elemento, cada pulsar da vida é um reflexo da sabedoria divina. Quando olhamos para o céu, para o mar, para o rosto de uma criança, podemos perceber o traço do Criador. Em tudo há vestígios do Verbo. Em cada átomo, uma assinatura. Em cada alma, um chamado à comunhão. Mas esse versículo também fala de nós. Porque tudo o que fazemos, se não for feito por meio do Verbo, perde o valor espiritual. Sem Cristo, nossas ações se tornam apenas movimentos sem direção. Com Cristo, até o gesto mais simples, uma palavra boa, um olhar compassivo, um ato de cuidado, torna-se parte da obra divina. Quando permitimos que o Verbo haja em nós, nossas mãos se tornam extensões do amor de Deus. Nossos pensamentos se alinham à sabedoria eterna. E nosso coração se torna um templo da criação contínua. Compreender isso cura o vazio da alma, cura a sensação de desconexão com a vida. Quando percebemos que somos parte de um todo sustentado por Deus, desaparece o medo, desaparece a solidão. O coração entende que há uma ordem amorosa em tudo. Mesmo as dores e perdas, vistas à luz do Verbo, ganham sentido e propósito. Nada é em vão quando é vivido em Cristo. Essa compreensão desperta virtudes profundas. Nasce a humildade, porque percebemos que nada existe por mérito próprio.
Nasce a gratidão, porque tudo o que temos vem das mãos do Criador. Nasce a fé, porque o mesmo Verbo que formou os mundos também sustenta cada passo do nosso caminho. E nasce a reverência, o silêncio interior diante do mistério de um Deus que cria com amor. Viver este ensinamento é deixar Cristo recriar tudo dentro de nós. É permitir que a luz da palavra penetre nossas sombras, ordene nossos pensamentos, purifique nossos sentimentos. É aprender a agir, falar e criar em harmonia com a vontade divina. A vida deixa de ser um conjunto de esforços isolados e se torna uma comunhão contínua com o Criador. Tudo passa a ter propósito, até as coisas pequenas. O trabalho, a família, as escolhas diárias, tudo ganha novo brilho quando feito por meio dele. A Escritura confirma este mistério em muitas passagens. Em Gênesis, capítulo 1, Deus disse: haja luz, e houve luz. No Salmo 33 está escrito: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Na carta aos Colossenses, Paulo diz: nele foram criadas todas as coisas, e nele tudo subsiste. E na carta aos Hebreus, lemos: ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Apocalipse, os anciãos proclamam: tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Tudo o que é verdadeiro, belo e duradouro nasce do Verbo. Tudo o que é feito fora dele é efêmero. Cristo é a mente organizadora do universo, o som divino que vibra em cada ser. E esse mesmo Cristo deseja criar dentro de nós um novo mundo, onde pensamento, sentimento e ação caminhem em perfeita harmonia com o amor de Deus. Quando entendemos isso, a vida muda de tom. Deixamos de viver por impulso e passamos a viver por inspiração. Deixamos de agir por medo e passamos a agir por fé. Deixamos de criar pelo ego e passamos a criar pelo Espírito. E então, tudo o que fazemos, dizemos ou sonhamos, torna-se parte da criação divina. Porque todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Estas palavras, tão curtas e profundas, contêm o coração do Evangelho. Elas falam do Verbo divino, o Cristo, como a fonte eterna da vida e da luz que sustenta toda a existência. João nos revela que a vida verdadeira não está separada de Deus. A vida não é apenas o bater do coração ou o respirar do corpo. A vida é a presença divina agindo dentro da criação, dando sentido, direção e propósito a tudo o que existe. E essa vida, quando se manifesta em plenitude, se torna luz. Luz que revela, que aquece, que guia, que transforma. Luz que é consciência e amor ao mesmo tempo. Quando o Evangelho diz que a luz resplandece nas trevas, ele fala de uma realidade espiritual. O mundo está cheio de trevas, ignorância, medo, egoísmo, desamor. Mas a luz de Cristo nunca deixa de brilhar. Ela atravessa o escuro do tempo, as sombras do coração humano, e continua a acender a esperança. Mesmo quando o homem se afasta de Deus, a luz não se apaga. Ela espera, silenciosa, até que o olhar volte a buscá-la. As trevas podem cercar a alma, mas não podem vencer a luz. Porque a luz vem do próprio Deus, e Deus é invencível. Simbólica e espiritualmente, a vida representa a essência divina que anima o ser. A luz é o entendimento espiritual que nasce quando essa essência se reconhece em Deus. Aquele que vive no Cristo tem olhos iluminados, vê o mundo não apenas como aparência, mas como expressão do amor de Deus. Já aquele que se afasta da luz vive apenas com os sentidos, preso à ilusão, sem perceber o valor eterno da existência. Assim, a luz é o despertar da consciência espiritual, é o Verbo acendendo dentro do homem a lembrança do céu. Compreender este ensinamento cura profundas feridas interiores. Cura o vazio da alma que se sente perdida. Cura o medo da morte, pois revela que a vida verdadeira não termina. Cura a confusão mental, pois mostra que a luz divina é a única direção segura. E cura a tristeza espiritual, porque ensina que, mesmo nas noites da alma, há uma chama que nunca se apaga. Quem entende isso descansa. Descansa porque sabe que a presença de Cristo é contínua, mesmo quando o mundo parece escuro.
Essa compreensão desperta virtudes preciosas. A fé, porque confiamos que a luz divina não falha. A paciência, porque sabemos que até nas sombras Deus trabalha. A esperança, porque acreditamos que nenhuma dor é eterna. E o amor, porque ao enxergar a luz em nós, passamos a enxergar também a luz nos outros. A luz de Cristo não é possessão, é comunhão. Ela se expande quando é partilhada. Viver este ensinamento é permitir que a luz do Verbo brilhe dentro de nós. É cultivar pensamentos que iluminam, palavras que edificam, atitudes que espalham bondade. É escolher, a cada dia, ser portador da luz onde há trevas, responder ao ódio com amor, à mentira com verdade, ao desespero com fé. É ser testemunha de que a vida que vem de Cristo é mais forte que a morte, e que o amor é mais real que o medo. Quando a luz do Cristo entra na alma, ela não apenas ilumina o caminho, ela transforma o viajante. A mente se torna mais clara, o coração mais compassivo, e o olhar mais puro. A pessoa começa a ver o mundo como Deus vê, com misericórdia e propósito. E então, tudo se renova. O que antes era treva vira aprendizado. O que antes era dor vira força. O que antes era perda vira semente de fé. Outros textos sagrados confirmam esta verdade. No Salmo 27 está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Em Isaías 60, lemos: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Em Provérbios capítulo 4, está dito: A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E nas palavras do próprio Cristo, em João capítulo 8, versículo 12, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ao viver essa verdade, tornamo-nos reflexos vivos do Cristo. A vida passa a ser uma oração silenciosa, uma caminhada luminosa. O coração se acalma, a mente se purifica, e o espírito se alegra. Porque enfim compreendemos, a luz de Deus não é apenas para ser vista, é para ser vivida. E quem vive na luz, já participa da eternidade, mesmo enquanto caminha sobre a terra. Porque nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. João 1, 6, 8. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. O Evangelho nos apresenta aqui João Batista, o mensageiro que prepara os corações para reconhecer a verdadeira luz do mundo, o Verbo divino. João não busca glória para si, mas vive como um reflexo do propósito de Deus. Sua missão é apontar, e não brilhar por conta própria. É o exemplo daquele que compreende que a grandeza está em servir ao propósito, não em ser o centro. Espiritualmente, João simboliza a voz interior que anuncia a chegada da luz em nós. Ele representa a consciência desperta que reconhece a presença divina antes mesmo de ela se manifestar plenamente. Assim como João preparou o caminho para Cristo, a alma preparada pela fé abre espaço para o Verbo habitar e transformar tudo o que há de escuro dentro de nós. Esse entendimento cura o orgulho e a vaidade espiritual cura também a necessidade de reconhecimento humano e a ilusão de que somos a própria luz. Ensina a humildade que liberta, e a alegria que existe em ser instrumento do bem maior. No campo emocional, dissolve a solidão e o desânimo, pois nos faz perceber que, mesmo quando não somos vistos, Deus vê o nosso testemunho. As virtudes despertadas aqui são a humildade, a fidelidade e o discernimento. Aprendemos a servir com alegria e a reconhecer o brilho do outro sem medo de perder o nosso. João é o exemplo da alma que sabe seu papel no plano divino, e cumpre sua missão com coragem e pureza. Ao compreender e viver esse ensinamento, ocorre uma transformação interior profunda, deixamos de buscar o protagonismo e passamos a desejar apenas ser canal da luz. O eu se torna transparente, e através dele, Deus se manifesta com mais clareza. Na prática, isso significa viver com humildade ativa, falar o que é verdadeiro, testemunhar a luz por meio de atitudes, e lembrar que não somos a fonte, mas o reflexo. Quando fazemos o bem, é Cristo em nós que está agindo.
Esse aprendizado nos aproxima da mente de Cristo, pois o próprio Jesus disse que veio para fazer a vontade do Pai e não a sua. João e Cristo se encontram nesse ponto, ambos servem à verdade, ambos se submetem à luz divina. Versos paralelos que reforçam esse princípio podem ser encontrados em Mateus capítulo 3, versículo 11, Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. E também em Filipenses capítulo 2, versículo 3, Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Assim, João nos ensina que o primeiro passo para receber a luz é reconhecê-la fora de nós, e o segundo é permitir que ela brilhe através de nós. Quem testemunha a luz, mesmo sem ser a luz, torna-se parte do resplendor divino que ilumina o mundo. João capítulo 1, versículos 9 a 13. A verdadeira luz, que ilumina a todo homem, estava chegando ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. Mas, a todos quantos a receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essas palavras revelam o mistério mais profundo do Evangelho, o poder transformador da luz divina que se manifesta no mundo. O Verbo, eterno e Criador, entra na realidade humana como luz que desperta, e oferece a todos a possibilidade de um novo nascimento, não físico, mas espiritual. Aqui, a luz representa o conhecimento vivo de Deus. É a presença do Cristo interior que ilumina a consciência e nos chama de volta à origem divina. Simbólica e espiritualmente, o texto nos mostra duas respostas possíveis à presença da luz, a rejeição e o acolhimento. O mundo, envolto em sombras de egoísmo e ignorância, muitas vezes não reconhece o brilho do divino. Mas aqueles que abrem o coração e aceitam essa luz são transformados, deixam de ser apenas criaturas, e se tornam filhos de Deus. Não por herança humana, nem por vontade própria, mas por um ato de nascimento espiritual concedido pelo Espírito Santo. Esse entendimento cura a sensação de separação e abandono. Cura também o orgulho que faz o homem crer que pode se salvar sozinho, e o vazio existencial que nasce da falta de identidade espiritual. Compreender que somos feitos filhos de Deus pela fé é redescobrir o sentido da vida, é reencontrar o pertencimento eterno que dá paz à alma. As virtudes despertadas são a fé viva, a humildade, a entrega e a gratidão. A alma iluminada pela luz do Verbo aprende a confiar, a servir e a amar como filho amado e não como servo temeroso. Essa consciência gera segurança espiritual e compaixão verdadeira pelos outros, pois reconhece em cada pessoa um reflexo possível dessa mesma luz. Ao viver esse ensinamento, ocorre uma transformação interior. O homem natural, guiado por seus impulsos e desejos, dá lugar ao homem espiritual, guiado pela presença divina dentro de si. Nasce em nós o ser regenerado, aquele que caminha pela fé e não pelas aparências, aquele que reflete a luz que o criou. Na prática, viver esse aprendizado significa acolher a presença de Cristo diariamente, deixar que Ele ilumine os pensamentos, guie as escolhas e purifique as intenções. É aceitar o chamado da luz, mesmo quando o mundo parece escuro. É permitir que Deus nos refaça por dentro, até que sejamos imagem viva de seu amor. Esse elogio nos aproxima da mente de Cristo porque nos convida a enxergar como Ele enxerga, com pureza, compaixão e consciência da filiação divina. Jesus viveu plenamente como Filho de Deus, e nos ensina que também podemos viver assim, não por mérito, mas por graça. Versos paralelos que expressam o mesmo princípio estão em Romanos capítulo 8, versículo 14, Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E também em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Assim, compreender e acolher a luz é nascer de novo. É reconhecer o Cristo em nós, e caminhar como filhos do Altíssimo, iluminando o mundo com a mesma luz que nos iluminou primeiro. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essas palavras marcam o ponto mais profundo da revelação divina: o eterno se fez tempo, o invisível se tornou visível,
o infinito entrou na finitude humana. O Verbo, que estava com Deus e era Deus, tomou forma de homem para que o homem pudesse conhecer o amor de Deus de forma viva e palpável. Não é apenas uma ideia teológica, é o maior mistério da fé, Deus habitando entre nós, não como força distante, mas como presença viva e compassiva. Espiritualmente, este versículo nos fala da encarnação do amor. A carne representa a humanidade, a limitação e a fragilidade. O Verbo, ao assumir essa condição, santifica o que é humano e mostra que a graça não está separada da vida comum. A presença de Cristo entre os homens é o sinal de que o divino pode habitar dentro daquilo que é simples, imperfeito e mortal. É a união entre o céu e a terra, o espírito e a matéria, o Criador e a criatura. Compreender esse mistério cura a sensação de afastamento de Deus. Cura também a vergonha da própria humanidade, as falhas, as dores, as imperfeições, porque mostra que o divino não rejeita a carne, mas a redime. Em nível emocional, esse entendimento desfaz a culpa e o medo, substituindo-os pela confiança e pela ternura. Em nível espiritual, cura o orgulho, pois nos recorda que o próprio Deus se humilhou para servir e salvar. As virtudes despertadas são a humildade, a compaixão e o amor encarnado. Aprendemos que não basta falar de amor, é preciso torná-lo visível em gestos concretos. Assim como o Verbo se fez carne, o amor que proclamamos deve se transformar em atitudes, perdão, cuidado, generosidade, acolhimento. Ao compreender e viver esse ensinamento, ocorre uma transformação interior profunda. A presença de Cristo deixa de ser uma ideia distante e passa a habitar dentro de nós. A alma se torna a tenda do Espírito, e a vida comum passa a ser o altar onde Deus se manifesta. Cada ato de bondade se torna a continuação da encarnação divina no mundo. Na prática, viver o Verbo feito carne é escolher a coerência entre fé e ação. É deixar que o Espírito Santo molde em nós os sentimentos de Cristo, a empatia, a paciência, a entrega. É compreender que servir ao outro é servir ao próprio Deus que habita em cada ser humano. Quando reconhecemos a presença divina no próximo, o mundo se transforma em morada de Deus. Esse elogio nos aproxima da mente de Cristo, pois ele nos chama a ser extensões vivas do seu amor. Jesus é o Verbo feito carne, e nós somos convidados a ser carne que se deixa guiar pelo Verbo. A união do humano com o divino em Cristo revela o propósito da criação, fazer da terra o reflexo do céu. Versos paralelos que expressam o mesmo princípio podem ser encontrados em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E também em Colossenses capítulo 1, versículo 19, porque aprouve a Deus que nele habitasse corporalmente toda a plenitude. Assim, o Verbo feito carne é a ponte entre o eterno e o presente, entre Deus e o homem. Ao acolher essa verdade, a alma encontra paz, pois entende que o mesmo Deus que um dia habitou entre nós deseja hoje habitar dentro de nós, iluminando nossa carne com sua graça e sua verdade. João 1, 15. João deu testemunho dele e exclamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque existia antes de mim. O testemunho de João é um ato de profunda humildade e revelação. Ele reconhece que o Cristo, embora tenha vindo depois dele em tempo humano, já existia desde a eternidade. Aqui, o profeta humano se curva diante do Verbo divino. A voz que clama no deserto anuncia a palavra viva. O mensageiro cede lugar àquele que é a própria mensagem. Espiritualmente, essa passagem nos ensina a reconhecer o lugar do eterno dentro do tempo. João representa a consciência humana desperta, que anuncia a vinda do Espírito. Cristo representa o próprio Espírito encarnado, o sentido e o destino de toda a criação. Assim, o testemunho de João é o despertar da alma que reconhece: há em mim algo que vem antes de mim, o Verbo que me antecede, o Espírito que me gerou. O verdadeiro eu não é o que fala, mas aquele que inspira a fala, não é o que anuncia, mas o que habita silenciosamente dentro de mim desde o princípio. Esse entendimento cura a necessidade de vaidade espiritual e a comparação com os outros. Cura o orgulho de querer ser o centro da missão ou da verdade. Quando a alma entende que Cristo é sempre maior, anterior e mais profundo que qualquer obra humana, nasce a paz.
O ego se rende e o coração se torna canal, não protagonista. Esse testemunho nos liberta do peso de tentar ser a luz, e nos ensina a apenas refletir a luz verdadeira. Em nível emocional, essa compreensão cura a ansiedade por reconhecimento. Em vez de buscar glória pessoal, o ser passa a se alegrar em ver o Cristo brilhar através de si. Em nível espiritual, dissolve o apego às formas, títulos, cargos, doutrinas, e nos devolve a essência do servir. O mensageiro se alegra em ver o esposo chegar, o servo se alegra quando o Senhor é glorificado. As virtudes despertadas por essa verdade são a humildade, a reverência e a alegria de servir. O coração aprende a se colocar no lugar certo diante de Deus. Não como dono da mensagem, mas como voz que a proclama. Não como fonte da luz, mas como lâmpada que a reflete. A verdadeira grandeza nasce do reconhecimento da própria pequenez diante do Eterno. Ao compreender e viver este ensinamento, ocorre uma transformação interior profunda. A alma se alinha com a ordem divina. Ela deixa de competir com o divino e passa a cooperar com ele. O eu diminui para que o Cristo cresça. A vida se torna um testemunho silencioso, onde cada ato revela a presença do Verbo em ação. O Espírito Santo começa a atuar livremente, pois encontra em nós espaço, humildade e entrega. Na prática, viver o testemunho de João é aprender a indicar sempre o caminho para Cristo, e não para nós mesmos. É agir com sinceridade e pureza de intenção. É trabalhar com excelência, mas sabendo que a glória pertence a Deus. É falar, ensinar, servir e amar de modo que, ao olharem para nós, as pessoas não vejam o mensageiro, mas sintam a presença de aquele que enviou. É saber que toda missão é temporária, mas o Verbo é eterno. Versos paralelos confirmam esse mesmo princípio. Em João capítulo 3, versículo 30, João novamente declara: é necessário que ele cresça, e que eu diminua. E em Colossenses capítulo 1, versículo 17, está escrito: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Essas palavras reforçam a supremacia do Cristo, o Verbo que existia antes de todos e que dá sentido a tudo o que existe. Assim, este elogio nos aproxima da mente de Cristo, pois nos ensina a verdadeira postura do discípulo, reconhecer que o divino precede toda ação, toda sabedoria e toda virtude. Cristo é a origem, o centro e o destino de tudo. Quando nossa voz se torna eco da sua palavra, e nosso ser se curva diante de sua luz, então o Verbo se manifesta plenamente em nós, e o mundo volta a ouvir, no deserto da matéria, o som suave da verdade eterna. João 1, 16-17. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Estas palavras revelam a transição da antiga aliança para a nova, a passagem da letra para o espírito, da obediência exterior para a transformação interior. A lei, dada por Moisés, era necessária, ela ensinava o caminho da retidão e mostrava ao homem o padrão divino. Mas a graça trazida por Cristo vai além, ela não apenas ordena o que deve ser feito, mas concede força e amor para realizá-lo. A lei mostra o que é certo, a graça torna o coração capaz de viver o certo. O texto começa afirmando: todos nós recebemos da sua plenitude. Isto significa que em Cristo não há falta, não há vazio, não há fragmento. Ele é a fonte infinita de toda a vida, e tudo o que existe recebe algo dessa plenitude. A expressão graça sobre graça revela o fluxo contínuo dessa dádiva divina, uma graça que cobre a outra, uma bênção que renova a anterior, um perdão que se renova a cada manhã. A vida em Cristo é um rio que nunca seca. Espiritualmente, este ensinamento nos mostra a passagem da consciência do dever para a consciência do amor. Sob a lei, o homem obedece por temor, e sob a graça, ele serve por amor. A lei revela o limite humano, a graça revela a infinitude de Deus. A lei diz: não faça. A graça diz: venha, e eu te transformarei por dentro, para que não desejes fazer o mal. A graça não anula a lei, ela a cumpre em plenitude, porque escreve no coração o que antes estava apenas em tábuas de pedra. Compreender isso cura a culpa espiritual, a rigidez religiosa e o medo de Deus.
Muitos vivem sob o peso da autocrítica, acreditando que Deus os aceita apenas se forem perfeitos. Mas a graça revela o contrário: Deus nos transforma enquanto nos ama, e nos ama mesmo enquanto nos transforma. A compreensão da graça cura também o sentimento de fracasso, o desânimo diante das quedas e a dureza de coração diante do erro dos outros. A alma, tocada pela graça, aprende a perdoar a si mesma e aos demais, porque reconhece que todos estão sendo moldados pela mesma paciência divina. Essa revelação desperta virtudes como a humildade, a compaixão e a confiança. O coração passa a viver não pela força do esforço próprio, mas pela entrega ao Espírito Santo. A humildade nasce quando o homem percebe que nada tem de si mesmo, mas tudo recebeu da plenitude de Cristo. A compaixão floresce quando ele entende que a mesma graça que o sustenta é a que ampara o outro. E a confiança cresce quando ele percebe que não há queda definitiva para quem vive debaixo da graça, pois sempre há uma nova chance de recomeçar. Ao compreender e viver este ensinamento, ocorre uma transformação interior profunda. A alma deixa de buscar méritos e passa a buscar comunhão. Ela troca o peso da obrigação pela leveza da gratidão. O relacionamento com Deus deixa de ser jurídico e se torna amoroso. O crente deixa de temer o castigo e começa a desejar a presença. A graça abre os olhos para a beleza da vida e o coração para a ternura do Espírito. É como se a alma, que antes vivia em preto e branco, começasse a enxergar as cores do reino. Na prática, viver sob a graça é aprender a depender de Cristo em tudo. É lembrar que não é pela força, nem pela vontade, mas pelo Espírito que as obras de Deus se cumprem. É perdoar quando se erra, levantar-se com fé e seguir adiante. É olhar o outro com o mesmo olhar que Cristo teve sobre nós, olhar de compaixão, e não de condenação. É ser canal de uma graça que se renova, dia após dia, porque vem de uma fonte inesgotável. Versos paralelos reforçam esse princípio. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo declara: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essas passagens ecoam o mesmo cântico espiritual: a salvação e a vida não vêm do esforço humano, mas do amor divino que nos sustenta. Assim, este elogio nos aproxima da mente de Cristo, porque nos ensina a viver na liberdade do amor e na confiança da graça. A mente de Cristo é uma mente reconciliada, não dividida entre culpa e medo, mas repousada na certeza da misericórdia. Quando aceitamos essa graça, ela se torna força criadora em nós. E, então, começamos a irradiar aos outros a mesma graça que recebemos, graça sobre graça, até que o mundo veja, em nossas vidas, o reflexo vivo da plenitude de Cristo. João 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Com estas palavras, o Evangelho encerra o prólogo de João, selando a revelação do Verbo eterno como a manifestação visível do invisível. Desde o princípio, o homem busca compreender a Deus. Os profetas ouviram sua voz, Moisés viu apenas sua glória pelas costas, e os sábios sentiram sua presença em símbolos e sinais. Mas agora, em Jesus Cristo, o Pai se dá a conhecer plenamente, não em fogo, trovão ou distância, mas em amor encarnado. A expressão ninguém jamais viu a Deus lembra a limitação humana diante da infinitude divina. Deus é espírito puro, luz inacessível, mistério eterno. Nenhum olhar carnal pode conter o infinito. Mas quando o evangelista diz, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou, ele mostra que o Filho, que é da mesma essência do Pai, torna visível aquilo que é invisível. Ver o Filho é ver o Pai em ação. Ouvir o Filho é ouvir o coração do Pai. Jesus não apenas fala sobre Deus, ele o manifesta. Ele é a tradução perfeita do amor eterno em linguagem humana. Espiritualmente, esta passagem revela que o conhecimento de Deus não é adquirido pela razão, mas pelo encontro. A fé não nasce do raciocínio, mas da comunhão. Cristo é o ponto de contato entre o eterno e o tempo, entre o infinito e o coração do homem. Quando olhamos para Jesus, sua mansidão, sua compaixão, seu perdão, descobrimos o verdadeiro rosto de Deus. E percebemos que o Pai nunca foi distante,
mas sempre esteve próximo, esperando ser reconhecido na simplicidade do amor. Compreender isso cura uma das feridas mais profundas da alma, a sensação de abandono espiritual. Muitos imaginam um Deus distante, severo ou indiferente. Mas em Cristo, descobrimos um Pai presente, acolhedor e íntimo. Ele não está em tronos inatingíveis, mas no seio de todo aquele que ama. Essa revelação cura o medo de Deus e a culpa que nos separa dele. Traz paz ao coração e restaura a confiança perdida. Em vez de buscar um Deus nos céus, aprendemos a reconhecê-lo dentro de nós, na voz suave que fala através do Espírito. A compreensão desse elogio desperta virtudes como a humildade, a reverência e o amor filial. A humildade, porque percebemos que nada podemos compreender de Deus por nossos próprios meios. A reverência, porque entendemos que cada gesto de Cristo foi expressão direta da vontade do Pai. E o amor filial, porque descobrimos que o mesmo Espírito que habitava em Jesus foi dado a nós, para que também o chamemos de Pai. Ao viver esse ensinamento, ocorre uma transformação interior profunda. O homem deixa de ver Deus como um juiz e passa a enxergá-lo como um Pai amoroso. A fé deixa de ser medo e se torna confiança. A oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna um diálogo de amor. A presença de Cristo, como revelação do Pai, ilumina a mente e aquece o coração, fazendo nascer em nós uma nova consciência, a de filhos, e não de servos. Na prática, viver este elogio é aprender a olhar para Jesus como espelho da vontade divina. Cada palavra de Cristo é uma janela aberta para o coração do Pai. Cada gesto de compaixão é um reflexo da ternura eterna. E cada perdão concedido é um convite para que também perdoemos, revelando ao mundo o mesmo amor que recebemos. Assim como o Filho revelou o Pai, também nós somos chamados a revelar o Pai por meio de nossas vidas, em nossas ações, palavras e atitudes de bondade. Versos paralelos reforçam esta verdade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, está escrito: Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E em Colossenses capítulo 1, versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essas passagens confirmam que o Verbo encarnado é o reflexo perfeito do Pai, o elo que une o céu e a terra. Em síntese, este elogio nos ensina que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus. Ele é o caminho da revelação, o espelho da eternidade, a voz do amor que se fez carne. Ao contemplar o Filho, a alma desperta para a intimidade divina. E quanto mais o coração se une a Cristo, mais se torna semelhante a Ele, um reflexo vivo do Pai no mundo. Assim, a luz que se manifestou em Jesus começa a brilhar em nós, e o amor que revelou o Pai ao mundo continua sendo revelado através de nossas vidas. João 1, 19-28. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem-lhe: Quem és tu? E ele confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Que pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe então: Quem és? Para darmos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram fariseus. E perguntaram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, cujo cinto de suas sandálias eu não sou digno de desatar. Isto se passou em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Nesta passagem, João Batista se apresenta como aquele que prepara o caminho. Ele não reivindica glória própria nem confunde sua missão com a do Cristo. Sua humildade é exemplar, ele anuncia a chegada do Verbo, aponta o caminho e se coloca como servo, não como protagonista. Ao dizer eu não sou o Cristo, João mostra a clareza de sua identidade e a consciência de seu papel. Ele reconhece que a luz verdadeira já está entre eles, embora ainda não plenamente revelada. Espiritualmente, o elogio nos ensina a importância de conhecer nosso lugar na missão que Deus nos dá.
Muitas vezes, buscamos reconhecimento, liderança ou autoridade, mas a verdadeira grandeza está em servir e preparar o caminho para a manifestação do Verbo. João é a voz no deserto, chamando o coração do homem a se abrir para a chegada de Cristo. Ele nos lembra que não devemos confundir o ministério humano com o divino, e que a humildade é a ponte para receber a graça. Compreender isso cura a ansiedade por status, a necessidade de aprovação e o orgulho espiritual. Nos ajuda a reconhecer que nossas ações só têm valor quando alinhadas com a vontade de Deus. Emocionalmente, nos dá serenidade para agir com paciência, sem pressa de ver os frutos. Socialmente, promove a cooperação e a harmonia, pois cada um entende que todos têm seu papel no plano divino, sem competir pelo protagonismo. As virtudes despertadas incluem humildade, discernimento e obediência. Aprendemos a agir com clareza sobre quem somos e qual é nossa missão. A humildade nos faz apontar o outro, e não a nós mesmos, como a luz que deve brilhar. O discernimento nos ajuda a perceber a diferença entre serviço humano e ação divina. A obediência nos conduz a cumprir nossa função sem desejar substituir o chamado de Deus. Ao compreender e viver este ensinamento, ocorre uma transformação interior profunda. A alma se torna transparente ao Espírito, não buscando glória própria, mas servindo como canal da revelação divina. Aprendemos a preparar o coração do mundo para o Verbo, como João preparou o caminho do Senhor. Cada palavra, gesto ou ação se torna oportunidade de apontar para Cristo, de facilitar a manifestação da luz verdadeira. Na prática, viver este logion significa reconhecer nosso papel em todas as situações. É agir com honestidade, humildade e clareza. É preparar, sem substituir. É ajudar o outro a encontrar a luz, sem nos colocarmos no centro. É lembrar que o verdadeiro Mestre já está entre nós, e nosso trabalho é abrir caminho para que ele seja reconhecido. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Isaías capítulo 40, versículo 3, está escrito: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no deserto vereda para o nosso Deus. E em Mateus capítulo 3, versículo 11, João diz: Eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Assim, este logion nos ensina a servir com humildade, apontar para o Verbo e reconhecer que a verdadeira luz não é nossa, mas de Cristo. Quando vivemos assim, nos aproximamos da mente de Cristo, uma mente que coloca o amor e a missão divina acima de qualquer reconhecimento próprio, e prepara o mundo para a manifestação do Pai. João 1, 29 a 34. No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que é antes de mim, porque existia antes de mim. Eu, na verdade, não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Sobre quem vires descer o Espírito e permanecer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e testifico que este é o Filho de Deus. Estas palavras revelam a profunda missão de Jesus como o Cordeiro de Deus. O título de Cordeiro remete ao sacrifício, à inocência e à expiação dos pecados. João Batista, ao identificar Jesus assim, não apenas anuncia um homem extraordinário, mas declara que ele é o Salvador que purifica o mundo. O Verbo tira a indicação transformadora: o pecado, que pesa sobre a humanidade, será removido através da entrega e da graça do Cristo. Espiritualmente, esta passagem nos ensina a reconhecer Cristo como mediador entre Deus e o homem. O Espírito Santo, simbolizado pela pomba, confirma a identidade divina do Verbo encarnado. A manifestação do Espírito indica que Jesus é o ponto de encontro entre o céu e a terra, entre o eterno e o temporal. O batismo que João administra prepara o coração humano, mas a purificação e a redenção vêm através de Cristo, que revela o amor do Pai e o caminho da libertação. Compreender isso cura a culpa espiritual, a sensação de desamparo e o medo do julgamento divino. O coração aprende que o perdão não depende de esforço humano, mas da aceitação do Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Emocionalmente, acalma a ansiedade e o peso da culpa; socialmente, inspira misericórdia, perdão e reconciliação entre as pessoas. As virtudes despertadas por este elogio incluem fé, humildade e gratidão. A fé nasce ao reconhecer Jesus como Filho de Deus e Salvador. A humildade surge ao compreender que nossa salvação não depende de obras humanas, mas da graça de Deus. A gratidão brota naturalmente quando percebemos a profundidade do amor divino que se revela através do sacrifício de Cristo. Ao compreender e viver este ensinamento, ocorre uma transformação interior significativa. O homem deixa de viver sob o peso do pecado e passa a caminhar em liberdade, guiado pelo Espírito. O coração se torna receptivo à ação divina, e a vida se alinha com a vontade do Pai. Cada ato de amor e cada gesto de compaixão se torna reflexo da luz do Cristo, que remove o que é contrário à harmonia do Espírito. Na prática, viver este elogio significa reconhecer Jesus em nossas vidas, aceitar seu papel de Salvador e agir de acordo com os princípios de amor, perdão e serviço. É permitir que o Espírito Santo guie pensamentos, decisões e ações. É perdoar, reconciliar e servir, sabendo que, através de Cristo, o pecado perde seu poder e a vida ganha plenitude. Versos paralelos reforçam esta verdade. Em Isaías capítulo 53, versículo 7, está escrito: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a boca. E em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Essas passagens ecoam a mesma revelação: Jesus é o sacrifício perfeito que remove o pecado e conduz à redenção. Assim, este elogio nos ensina a confiar no Cristo Cordeiro de Deus, a entregar nossa vida ao seu cuidado e a viver em comunhão com o Espírito. Ao reconhecer sua missão, a alma se enche de paz, e a mente se alinha com a vontade do Pai, irradiando amor e perdão no mundo. João 1, 35-51. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 de seus discípulos. E, olhando para Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no falar, e seguiram Jesus. Então Jesus, voltando-se e vendo-os seguir, perguntou-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Vieram, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João e seguiram Jesus. Ele primeiro achou o seu próprio irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que é interpretado Cristo. E conduziu-o a Jesus. Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que é interpretado Pedro. No dia seguinte, Jesus queria ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael a ele: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse-lhe: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael que se aproximava, disse dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu Jesus e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Respondeu Natanael e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Respondeu Jesus e disse-lhe: Por que te disse: Eu te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Estas palavras revelam o início do chamado dos primeiros discípulos e a manifestação de Jesus como o Messias esperado. João Batista aponta o Cordeiro de Deus e seus discípulos imediatamente reconhecem a autoridade e a luz do Verbo encarnado. O encontro com Cristo é direto e transformador, vinde e vede, um convite simples, mas profundo, para experimentar a vida em comunhão com Ele. André leva seu irmão Simão a Jesus, mostrando que o discipulado também envolve compartilhar a descoberta do Messias com outros. Jesus dá nomes, como Cefas a Simão,
revelando a missão que cada um receberá na construção do reino. Espiritualmente, esta passagem nos ensina a discernir o chamado de Deus na vida cotidiana. O convite de Jesus é pessoal, direto e cheio de amor. Não depende de títulos ou méritos, mas da disposição do coração em seguir e conhecer a verdade. A fé nasce do encontro, da experiência e do relacionamento com o Verbo. Natanael, ao testemunhar a onisciência de Jesus, reconhece sua divindade e proclama: Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A revelação da presença divina desperta confiança e entusiasmo para servir. Compreender isso cura a dúvida espiritual, a indecisão e a falta de propósito. A alma aprende a confiar no chamado de Cristo, reconhecendo que Ele conhece cada coração e prepara caminhos específicos para cada discípulo. Emocionalmente, acalma o temor de não ser suficiente e fortalece a coragem para seguir um propósito maior. Socialmente, promove o compartilhamento do bem e a construção de relacionamentos baseados na fé e na verdade. As virtudes despertadas incluem obediência, discernimento e humildade. A obediência surge quando aceitamos o convite de Cristo sem resistência. O discernimento se desenvolve ao reconhecer sinais e pessoas que nos guiam para a verdade. A humildade se manifesta ao compreender que seguir Jesus é acima de nossa própria compreensão, mas nos conduz a ver coisas maiores. Ao compreender e viver este logion, ocorre uma transformação interior. O coração se abre para o relacionamento pessoal com Deus. A mente se ilumina para reconhecer Jesus como Messias, Filho de Deus, e Rei de Israel. A vida prática se transforma em serviço e testemunho, levando outros ao encontro do Verbo. O discípulo aprende que o chamado divino envolve participação ativa e comunhão sincera. Na prática, viver este logion significa responder ao chamado de Cristo em nosso cotidiano, conduzir outros ao encontro da verdade e estar atento às oportunidades de experimentar e compartilhar a presença divina. É aceitar o convite de Jesus sem hesitação, reconhecer seu poder e participar da construção do reino, vivendo como testemunha da luz. Versos paralelos reforçam esta revelação. Em Mateus capítulo 4, versículos 19 e 20, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E em Marcos capítulo 1, versículos 17 e 18, o chamado de André e Pedro também é registrado, destacando a prontidão e a resposta imediata ao chamado de Cristo. Assim, este logion nos ensina que reconhecer e seguir Jesus transforma a vida, desperta a fé, e nos aproxima da mente de Cristo, que deseja discípulos atentos, obedientes e comprometidos com a revelação do reino de Deus.